Fala pessoal, tudo bem? Antes arte do que nunca, História Online, estamos aqui para a nossa segunda aula do curso de História da Arte. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte na pré-história. Bom, aí a gente já começa com uma discussão que é justamente o termo pré-história. Fica aqui para você acompanhar a aula do Rodolfo no História Online, onde ele discute muito bem essa questão do uso do termo pré-história e como isso é realmente bastante problemático, como essa é uma questão bastante delicada. Para todos os efeitos, eu vou usar aqui o termo pré-história com todos os problemas que esse termo tem, mas aqui, para efeito de arte, vamos continuar assim. A primeira coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: o período que a gente chama de pré-história, ou como o Rodolfo sempre comenta, história pré-literária, é o mais antigo período da história da humanidade. Então, se nós pegarmos todo o processo de evolução biológica do homem até chegarmos no Homo sapiens sapiens, o período que a gente costuma chamar de pré-história é o mais longo. A gente costuma dividir em paleolítico e neolítico. Essa divisão aqui para nós não vai importar tanto. O fato é, preciso perceber que se trata de um período extremamente longo da nossa história. Então vamos voltar aí para falar dos primeiros vestígios da presença humana na Terra. Estaremos falando aqui de vestígios que datam de 30, 35 mil anos antes da Era Presente, ou, como prefiram, antes de Cristo. Então vamos tentar entender um pouquinho como viviam esses homens, essas mulheres, esses indivíduos, enfim, e a partir daí tentar entender como eles se manifestaram dentro daquilo que a gente vai chamar de arte. Aqui cabe uma primeira e muito importante observação. Nós vamos chamar de arte essas primeiras manifestações. Sim, mas é claro que é importante frisar. O que a gente conhece hoje, no mundo contemporâneo, como arte, pouco ou nada tem a ver com aquilo que esses indivíduos faziam e que aqui nós vamos chamar de arte. Então é importante frisar que nós não temos condições de avaliar com toda certeza, com a máxima certeza, o que realmente aqueles indivíduos se pretendiam a fazer. Mas isso não tira a relevância e a importância de tentarmos especular sobre o significado daquelas manifestações, que aqui vamos chamar de manifestações artísticas. E por que eu digo isso? Porque estamos falando de povos muito antigos, sim, é verdade. Mas, do ponto de vista biológico, estamos falando das mesmas pessoas, dos mesmos seres. Essas pessoas pertencem ao mesmo grupo que nós. Do ponto de vista biológico, não há nenhuma diferença entre nós, século XXI, e esses povos desse período tão remoto da nossa história. E por que isso é relevante? Porque quando a gente compreende um pouco como esses povos viviam, como eles se expressavam, isso nos ajuda a compreender até como nós nos relacionamos com o mundo e como deixamos a nossa marca no mundo. Então observe, quando tentarmos a partir de agora entender o que significa, por exemplo, essa imagem que você vai acompanhar agora, essa imagem, conhecida como a Caverna das Mãos, acho que pelos motivos óbvios, ela está na Argentina, na região da Patagônia. Então vejam, estamos falando de mãos humanas marcadas nas paredes das cavernas. Comumente chamamos isso de pinturas rupestres. A primeira coisa que eu gosto sempre de lembrar, quando olhamos para essa imagem, é: por que será que essas pessoas fizeram isso? E aí eu faço a vocês uma pergunta. Quem aqui nunca deixou a sua marca, por exemplo, na escola, na carteira, na porta do banheiro, ou na casca de uma árvore, enfim, em qualquer um desses lugares que a gente sempre está andando por aí? Quem nunca? Seja um rabisco, seja normalmente o nome, mas enfim, de alguma maneira o ser humano sempre quis deixar o quê? A sua marca. Então vejam, é da nossa natureza, seja de indivíduos que viveram há 20, 30 mil anos atrás, seja de indivíduos agora, na nossa época, deixar a nossa marca. E aí a gente faz a seguinte pergunta: por que temos essa vontade? Por que temos esse desejo? Pois é, muito provavelmente, em algum momento ali do Paleolítico, até por uma questão de desenvolvimento da cognição, da consciência, enfim, esse homem se percebeu mortal, percebeu a sua finitude. Então deixar a marca da sua mão registrada na parede de uma caverna ou em algum outro lugar era uma forma de imprimir a sua marca no próprio universo.
Percebe? Imortalizar a sua existência. Se consciente ou não, esse gesto representa essa percepção da nossa finitude. Qual outro ser vivo tem consciência da sua finitude? Perceba? Por isso que quando a gente discute o significado da arte, a gente sempre entra por esse caminho. A arte é uma manifestação humana, é uma manifestação consciente, é uma manifestação racional. Ah, mas tem um animal X, um animal Y que também faz ali, por exemplo, um ninho muito sofisticado ou alguma coisa que a gente possa ali tentar entender como arte. Tudo bem, é brilhante, é natureza, mas é um ato muito mais instintivo do que consciente. Então deixar a sua marca no universo, deixar a sua marca para a posteridade, isso é da nossa natureza. E observem que essas mãos, que foram, enfim, imprimidas na parede desta caverna, elas são feitas com uma técnica muito sofisticada. A gente tem por hábito, até infantil, de achar que coisas que estão muito distantes de nós no tempo são, digamos assim, menores, valem menos, ou são menos sofisticadas, ou possuem técnicas rudimentares. Muito pelo contrário. Observem a policromia dessas imagens. Observe a sofisticação na elaboração dessas imagens. Você tem ali tanto uma técnica que a gente poderia chamar de positiva, quando o indivíduo marca suas mãos com algum pigmento e imprime diretamente na parede, ou a imagem negativa, quando ele coloca a mão na parede e depois ele sopra um pigmento para que então a mão negativa, né, digamos assim, fique ali marcada. Então veja, estamos falando de um gesto que data, né, como eu disse, de 30, 35 mil anos atrás, que é um gesto tal qual nós fazemos hoje. Perceba? Então quando a gente começa a olhar para essas manifestações, que repito, são as primeiras manifestações humanas sobre esse planeta, estamos falando de algo muito parecido com o que nós hoje continuamos fazendo. Uma história muito interessante, uma caverna na França, a caverna de Lascaux, vocês podem acompanhar aí as imagens. Essa caverna foi descoberta ali por volta de 1940, portanto muito recente. E ela guarda pinturas aí, se estima, em torno de 17, 18 mil anos atrás. E quando essa caverna de Lascaux foi descoberta, ela atraiu naturalmente a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. E Pablo Picasso, sim, ele mesmo, em plena ali Segunda Guerra Mundial começando, foi até essa caverna de Lascaux e, como não poderia ser diferente, ficou absolutamente encantado com o que viu. Aliás, tem uma série muito interessante que Picasso produziu a partir das imagens que ele encontrou nessa caverna, vou colocar aí para vocês acompanharem, e ele fez a reprodução de muitos animais que ele encontrou ali em Lascaux. E ele teria dito uma frase mais ou menos assim: olha, nós não inventamos absolutamente nada de novo. Não porque estamos aqui no século XX, somos mais criativos, temos uma técnica mais sofisticada, absolutamente não. Essas pessoas já faziam o que estamos fazendo hoje tão bem quanto nós, ou quem sabe até melhor. Afinal, hoje temos aí à disposição técnicas, materiais pré-fabricados, né? Coisa que naturalmente esses povos não tinham. Imaginem vocês a dificuldade de se obter o pigmento na natureza. Macerar raízes, ervas, seivas, misturar, saber o ponto adequado que dá a liga ou não, quanto tempo aquele material resiste ali naquele ambiente. Enfim, tudo isso foi na base da tentativa e erro. Portanto, não estamos falando de uma técnica menor do que aquela que um pintor genial como Pablo Picasso usa. Pois bem, observando melhor essas pinturas, o que a gente pode identificar também? A maioria dessas pinturas tratam de temas do cotidiano. Então, cenas de caça, eventualmente rituais, mas basicamente situações que a gente poderia considerar como sendo triviais. Triviais em que sentido? No sentido de que aquilo se repetia de forma recorrente. Vamos nos ater agora às cenas de caça. Bom, nós sabemos que no Paleolítico os indivíduos eram basicamente caçadores e coletores, na sua maioria nômades. Portanto, fica aqui clara a percepção de que a caça era uma atividade absolutamente fundamental. Muito bem,
Em percebendo o quão importante é a caça para a sua sobrevivência, esses indivíduos teriam estabelecido com esses animais uma relação que vai muito além da relação predatória. E como é que a gente pode afirmar isso? Muitas dessas cavernas, como a de Lascaux que eu citei, ou a de Altamira, que você pode também acompanhar aqui com a gente, elas são cavernas muito extensas. A caverna de Altamira, ela tem uma extensão e uma profundidade bastante considerável. E olha só que interessante e que curioso. A maioria das imagens encontradas no interior da caverna de Altamira não está exatamente na entrada da caverna. Claro, isso tem uma explicação. Não vamos aqui entrar muito nos detalhes técnicos, mas tem uma explicação. Na entrada da caverna você tem maior incidência de luz. E a luz, ao longo do tempo, ela acaba por deteriorar o pigmento dessas imagens. Então, naturalmente, essas imagens acabariam não sobrevivendo muito tempo. Bom, notem que, então, as imagens elas estão colocadas no fundo da caverna. Portanto, no lugar onde já não há mais luz, onde muitas vezes esses indivíduos eram obrigados a rastejar, muitas vezes, ou então em lugares que porventura fossem mais altos, se escorarem em, vamos chamar de andaimes, estruturas de madeira, ou no ombro um dos outros, enfim. O fato é que essas pinturas não eram feitas em lugares simplesmente acessíveis. Não, nem sempre. O que isso quer dizer então? Quer dizer que eles davam a essas pinturas de animais uma importância muito grande. E aí algumas teorias, algumas conjecturas podem ser avaliadas aqui. A primeira delas é que esses indivíduos tinham a percepção de que essas criaturas físicas eram dotadas também do que eu vou chamar aqui de um duplo. Talvez a gente use a palavra espírito aqui não adequadamente, mas a percepção de que era possível que essas criaturas físicas existissem também na imagem. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que aqueles homens, de maneira absolutamente casual, ok, imprimiram a sua mão na parede. Vamos imaginar que um cidadão estava andando, de repente ele escorregou, né, manchou as mãos no chão, apoiou na parede e aquela imagem ficou ali registrada. Acompanhe meu raciocínio. Ele tem a percepção da vida na sua mão. É a mão dele. Quando ele imprime essa mesma mão na parede, obviamente, ele percebe que há um duplo ali. É a mesma mão. Uma viva e a outra não. Uma animada e outra não. Agora pensemos aquele animal. É um animal que ele sai para caçar. E quando ele caça esse animal ele permaneceria vivo na caverna, no interior da caverna. Ora, mas para que isso? Bom, as hipóteses são várias. Uma delas é que aprisionar este animal, ou este duplo do animal, chamem como quiser, ou esse espírito desse animal, era uma forma de atrair mais espécies daquele animal, para que a caça pudesse sempre existir. Ou, de alguma maneira, era também uma forma de, vamos dizer assim, homenagear aquele animal, se reconciliar com aquele animal. Percebam, então, que muito provavelmente esses indivíduos estabeleciam com esses animais uma relação que a gente até poderia chamar de respeito, porque sabiam da importância desses animais, naturalmente, para sua própria sobrevivência. Então veja que interessante essa perspectiva da relação que esses indivíduos estabelecem com os animais. Qual é o resultado disso? O resultado é que essas pinturas rupestres, que começam no período paleolítico, são pinturas extremamente naturalistas. Ou seja, há uma preocupação anatômica com essas imagens muito grande. Há um esforço, inclusive, de produzir a sensação de volume, até um efeito tridimensional. Veja que isso não ocorre quando a gente observa figuras humanas. Não há uma preocupação anatômica tão grande com figuras humanas como há com as figuras desses animais. É muito interessante, então, perceber que se atribui a esses animais o que a gente poderia chamar de um aspecto mágico, magia simpática, né? O Ernest Gombrich, um grande historiador da arte, ele cita no seu livro Manual da História da Arte, fica aqui a recomendação, a gente coloca depois o link para quem quiser, um excelente livro para se começar um aprofundamento em História da Arte. Ele nos propõe
o seguinte exercício. Nós sempre atribuímos valor mágico às imagens. E o que seria esse valor mágico? Ora, quando a gente coloca uma fotografia de alguém querido na nossa casa, né, para que fazemos isso? Você dirá, para nos lembrarmos dessa pessoa, né, para termos essa pessoa sempre na nossa memória, enfim, de alguma maneira uma homenagem que fazemos a essa pessoa. Ora, qual é a diferença de termos um retrato de uma pessoa na nossa casa? É verdade que hoje a gente não revela mais as fotos, né? Mas antigamente, quando a gente revelava as fotos, a gente tinha esse hábito. Então qual é a diferença de preservarmos a imagem de um ente querido na prateleira da nossa casa e a imagem de um animal no fundo de uma caverna? Percebam? Estamos falando do mesmo ser humano. Não é porque estamos aqui no século XXI que somos melhores ou mais evoluídos do que essas pessoas. Eu já disse aqui, do ponto de vista biológico, somos exatamente os mesmos. Então a nossa motivação ao tirar uma fotografia e preservar a imagem daquela pessoa, ora, por que não entendermos que é a mesma motivação daqueles indivíduos lá, né, desse período tão remoto da nossa história? E o que é que o Gombrich sugere para nós? Façamos o seguinte exercício. Pegue uma dessas fotografias de um ente querido e corte a cabeça desse indivíduo na fotografia. A gente não se sente mal? Pegue um alfinete, por exemplo, e comece a furar os olhos dessa fotografia. Isso não nos causa um mal-estar? Ora, o que isso nos prova? Que nós continuamos atribuindo um certo valor mágico a essas imagens. Percebe? Então, a partir do estudo dessas imagens, a gente consegue aprender não só sobre esses indivíduos, mas sobre nós mesmos, de como nós, ao longo da história, nos relacionamos com as imagens. Vivemos, aliás, na era da imagem. Estamos aí o tempo todo nas redes sociais, bombardeados por imagens. Olha a importância que nós damos a tudo isso. Tudo bem? Então, o naturalismo é uma forma de você homenagear aquele animal que está sendo ali, digamos, de alguma maneira, imortalizado. Há uma outra possibilidade também, uma outra forma de pensar o porquê dessas imagens estarem tão fundo nas cavernas. De alguma maneira, ao matar aquele animal, o indivíduo percebe que ele precisará de outro exemplar daquele animal mais cedo ou mais tarde. Portanto, ele deseja que aquele animal se reproduza. Olha só que interessante. Colocar esse animal no fundo da caverna é guardá-lo, é preservá-lo e é levá-lo para o âmago da terra. Olha a ideia de que a mãe terra também seria o útero que nutre a nova vida que ali poderá surgir. Veja, estamos falando aqui de conjecturas, mas há um aspecto muito interessante. A preocupação de se preservar de alguma maneira a memória daquele animal. E olha que interessante, muitas das imagens, vocês podem acompanhar aí, elas não dialogam entre si. Essa é uma característica da pintura rupestre no Paleolítico. Não há uma composição. São raras as imagens em que você tem uma cena propriamente dita. Isso não é comum. Em geral, as imagens estão isoladas. A gente tem aqui exemplares no Brasil magníficos, vale a pena vocês conhecerem, a Serra da Capivara, no Piauí, um trabalho excelente da Nied Guidon, vale muito a pena, que inclusive alterou, ou se propôs a alterar as teorias migratórias do homem para a América, enfim, acompanhem, o Rodolfo tem uma aula bem bacana falando sobre isso, mas enfim, para dizer que o significado dessas pinturas, seja na Europa, seja na América, temos pinturas semelhantes na Ásia, são exatamente os mesmos. Os significados são os mesmos. Portanto, estamos falando de indivíduos que pensam, que agem, muitas vezes, como nós. Matar um animal, muitas vezes, poderia ser encarado como um ato de violência. E é, propriamente, um ato de violência, porque afinal você depende da sobrevivência. Mas pintar este animal seria, como eu já comentei, uma reconciliação. Isso é um dado antropológico. A gente usa muitas vezes essa perspectiva de olhar para o passado, entender esses hábitos e trazer esses hábitos para nós e perceber como a gente reproduz isso, né? A gente
usa aí a palavra retrodição, muitas vezes, para falar de como a gente percebe um certo metodós, né? As coisas elas vão sempre se repetindo. Outra questão que eu queria comentar com vocês também é em relação às pequenas esculturas de pedra. Além das pinturas rupestres, no Paleolítico foram encontradas ou são conhecidas pequenas esculturas de pedra. A maioria dessas pinturas traz para nós figuras femininas. São as chamadas Vênus. Muitos de vocês já devem ter visto a famosa Vênus de Willendorf. Ela não é a única, existem muitas outras, como vocês podem acompanhar aí. E basicamente se acredita que essas pequenas estatuetas de pedra seriam algum tipo de homenagem a alguma deusa da fertilidade. Se não há uma deusa, há um aspecto da fertilidade que é naturalmente valorizado no corpo daquelas mulheres. Ora, aí a gente entra numa discussão muito interessante que a gente vai fazer aqui em outros vídeos, que é a questão da beleza. Quando a gente fala em beleza, para nós hoje, século XXI, estamos falando de uma beleza que de alguma maneira nos agrada. Né? Uma beleza que nos atrai, que nos produz uma sensação de bem-estar. Pois bem, se a gente for levar essa definição de beleza para o homem assim chamado pré-histórico, o que já não é um bom termo, enfim, pensemos bem. Aqueles homens têm consciência da sua finitude, sabem da necessidade da perpetuação da espécie. Ora, portanto, a reprodução é algo absolutamente fundamental. Portanto, qual seria a qualidade a ser valorizada no corpo feminino? Aqui eu estou usando o termo homem e mulher, embora a gente saiba que isso é muito mais uma construção social a posteriori. O mais adequado seria a gente falar em macho e fêmea. Mas aqui, como a gente está mais preocupado com a arte, né, essa licença poética. O fato é que a beleza, então, seria a capacidade dessas mulheres gerarem filhos. Daí, então, pensarmos em ancas largas, seios fartos, justamente por quê? Porque seriam mulheres capazes de gerar descendentes, alimentá-los e, naturalmente, permitir que eles sobrevivessem. Então veja que a noção de beleza é totalmente diferente da nossa noção de beleza, como é em outros momentos da história, naturalmente. Então estamos falando de esculturas de pedra que muito provavelmente estariam ligadas a ritos de fertilidade. Ok? Vejam que são esculturas pequenas, ou seja, provavelmente essas esculturas eram levadas com esses indivíduos, o que já nos sugere que há ali ainda um processo de nomadismo, mas ao mesmo tempo já podemos começar a pensar no início de um processo de sedentarismo. E por que isso? Porque trabalhar com essas imagens, trabalhar com essas esculturas, demanda um pouco mais de trabalho. Então, hoje, muitos arqueólogos já estão aí discutindo se realmente esses povos eles eram totalmente nômades ou totalmente sedentários. É muito provável que nem uma coisa nem outra, tá certo? Porque você imagine o tempo que leva para a produção dessa, ou das imagens ou das esculturas. Tudo bem? E mais uma coisinha que eu queria trazer para vocês, da chamada arte da pré-história, são os chamados monumentos megalíticos. Bom, aí, observando as dimensões desses monumentos, o próprio nome já diz, né? Mega, grande, litos, pedra, aí sim a gente está pensando em indivíduos, em comunidades que já têm ali um processo de sedentarização mais acentuado. Afinal, sugere que o trabalho para a construção desses monumentos seja algo realmente muito maior. E as pesquisas mostram também que muitos desses monumentos não foram construídos, digamos assim, de uma vez só. Observamos, por exemplo, o famoso Círculo de Stonehenge. As pesquisas apontam que foram séculos e mais séculos para que toda aquela composição ficasse efetivamente da maneira que a gente conhece hoje. Mas o fato aqui é entender quais são os significados desses monumentos. Então observe aí, quando você tem uma única pedra, um único monolito colocado ali na posição vertical, aquilo é um menhir, uma pedra, muito provavelmente para marcar um local de sepultura. Convenhamos,
nada muito diferente do que a gente faz até hoje, não é? Então, a morte, que representaria o fim, marcamos o lugar onde esse fim aconteceu. Muita gente até hoje usa a expressão, né? Ah, vamos encerrar esse assunto, vamos colocar uma pedra em cima disso, né? Então, o menir, muito provavelmente, teria esse significado. Quando nós temos, observem, duas ou mais pedras com uma terceira representando aí uma espécie de laje, isso seria um dolmen. Aí vejam, já é uma estrutura mais sofisticada que provavelmente era usada para algum tipo de ritual. Continuamos pensando no aspecto do sepultamento, mas já com uma sofisticação um pouco maior. E quando menires e dolmens são colocados em formato circular, são chamados de cromlechs. São vários cromlechs espalhados principalmente pela Europa, assim como menires e dolmens. Os cromlechs provavelmente tinham algum tipo de função, ou ritualística, ou de marcação de tempo, uma espécie de calendário. Há pesquisas que estão aí ocorrendo o tempo todo e que vão falar de marcação de solstício, equinócio, enfim, um posicionamento dos astros. Então, o que muito provavelmente acontece é que diferentes povos contribuíram para a construção desses monumentos. As pesquisas mostram que Stonehenge, por exemplo, começou a ser construída, foi abandonada, depois foi retomada muito tempo depois, provavelmente por povos diferentes. Então, imaginem o grau de sofisticação desses indivíduos para chegarem à construção desse monumento. A pergunta de $1 milhão sempre é: como eles fizeram isso? Então existem muitas teorias, mas a mais aceita é que eles cavavam grandes fossos, jogavam essas pedras dentro para que elas ficassem na posição vertical e depois retiravam a terra e a pedra estaria ali fincada no chão. Há como você demonstrar que originalmente havia muito mais terra em volta desses monumentos, o que é muito provável, afinal, para que essas pedras pudessem ficar de pé, era preciso imaginar algum tipo de sustentação. Mas enfim, convenhamos, como esses povos fizeram isso, sim, é importante, mostra o grau de sofisticação que eles tinham, mas pensar na importância dos rituais que ali ocorriam, do grau de conhecimento em relação ao tempo, espaço, posicionamento de astros, né, sugere realmente o quão desenvolvido eram esses povos antigos. O mesmo vale para as pinturas que a gente já comentou. E, para terminar, o que eu gosto sempre de comentar com vocês? Muitas vezes, por vivermos numa era tão tecnológica como a nossa, temos à disposição tantas coisas bacanas, estou aqui falando com vocês pela internet, usando equipamentos de última geração. Sim, isso é muito bacana, é verdade. Mas percebam, no fundo, somos seres humanos, temos as nossas emoções, as nossas necessidades, tais quais povos tão antigos. Então por que considerarmos que só porque estamos aqui somos efetivamente muito melhores? Da mesma forma, eu estou aqui com vocês tentando deixar a minha marca através desse vídeo. Sei lá quanto tempo ele vai sobreviver, assim como a pintura rupestre. Mas na verdade, eu não estou muito preocupado quanto tempo esse vídeo vai sobreviver. Eu estou preocupado em tentar dialogar com vocês e mostrar que aqueles povos e nós, no fundo, somos da mesma espécie, agimos da mesma maneira. Conhecer um pouquinho esses povos é conhecer a nós mesmos. Obrigado, até o próximo vídeo.